Olá, prezados alunos, aqui é a professora Flávia Bastos e nós vamos para a sexta aula do módulo 2 de Introdução à Modelagem Matemática. Nós trataremos de aplicar os conceitos adquiridos até aqui para examinar alguns modelos utilizados em alguns sistemas, para explicar alguns sistemas biológicos. Vamos começar com o estudo de doenças infecciosas e, em seguida, abordaremos sistemas do tipo predador-presa. Devemos ter em mente que o objetivo principal não é o de desenvolver fórmulas explícitas para as equações diferenciais, mas, ao invés disso, criar hipóteses qualitativas sobre a forma ou comportamento dessas equações. Então, vamos começar com o primeiro modelo para doenças infecciosas. Esse é o chamado modelo SIR, a sigla SIR. As letras aqui representam S, indivíduos suscetíveis, I, infectados e R, recuperados. Esse é o modelo mais básico de doenças infecciosas e a suposição aqui é que depois de recuperado, o indivíduo não pode ser reinfectado. Esse modelo ele pode ser aplicado, então, para doenças do tipo sarampo, cachumba, varíola. O que a gente assume é que a população total é constante. Então, essa taxa, a taxa aqui da soma de indivíduos suscetíveis, infectados e recuperados é nula. Então, como é que a gente explica o modelo? Olha, o indivíduo, enquanto ele está sadio, ele está suscetível à doença. Então, à medida que a doença é transmitida, a gente vai ter o quê? A diminuição do número de indivíduos suscetíveis. À medida que ele se infecta, diminui o número de indivíduos suscetíveis. Então, a gente tem aqui uma taxa negativa de indivíduos suscetíveis. E essa taxa de transmissão é proporcional ao número de encontros entre indivíduos suscetíveis e infectados. Essa mesma quantidade que faz diminuir o número de indivíduos suscetíveis, é a que vai fazer aumentar o número de indivíduos infectados. Porém, à medida que os indivíduos infectados se recuperam, a gente tem o quê? Uma diminuição do número de indivíduos infectados. E aí a outra suposição é que a taxa de recuperação é proporcional ao número de infectados. Então, vou recapitular as duas suposições do modelo. É que a taxa de infecção é proporcional ao número de encontros entre indivíduos suscetíveis e infectados, e a taxa de recuperação é proporcional ao número de indivíduos infectados. E aí, o que diminui aqui na quantidade de infectados é o que aumenta aqui na quantidade de recuperados. Beta e Ni são parâmetros positivos. Daqui, como a gente assume que a nossa população total, S mais I mais R, é constante, eu posso dizer, então, que se eu determino S num determinado tempo e I num determinado tempo, automaticamente eu conheço R. Isso simplifica o meu sistema, não preciso dessa última equação do meu sistema, recaindo em quê? Em um sistema plano, bidimensional. Então, para esse sistema não linear, lembrando que é um sistema não linear, minhas variáveis, estão multiplicadas aqui, SI, S vezes I, eu vou o quê? Utilizar das técnicas que eu conheci até agora
para tentar compreender, para tentar inferir sobre o comportamento desse sistema não linear. Quais são as técnicas que a gente aprendeu? São as técnicas de linearização, que pode dar certo se o nosso sistema for hiperbólico, e a técnica de Nucline, mais recentemente vista, né? Então, a gente vai lançar a mão desses dois artifícios. Bom, a primeira coisa que a gente percebe aqui para esse nosso sistema é que em I igual a zero, tá, gente? Eu só preciso chamar a atenção de vocês que a gente estava muito acostumado a escrever o nosso sistema nas variáveis x e y, né? E agora a gente trocou, fez uma mudança aqui, os nomes, né? Para ter a ver, as letras que a gente usa, para ter a ver com os nomes das populações, não é mais x e y. A gente está usando S no lugar do x e I no lugar do y, tá? Então, na hora de traçar o nosso plano de fase, a gente vai usar um domínio SI, ok? Mas vamos lá, qual é a primeira observação aqui? É que em I igual a zero, a gente tem um equilíbrio. I igual a zero vai zerar a minha primeira F e vai zerar a minha segunda F. Então, eu tenho um equilíbrio. E o que é I igual a zero? I igual a zero nada mais é do que o meu eixo S. Ou seja, todo o meu eixo S é ponto de equilíbrio. É uma coleção, né, de infinitos pontos de equilíbrio. Tá legal? Por que eu estou dizendo isso? Porque para eu utilizar a minha técnica de linearização, eu não tenho que usar o jacobiano da minha matriz aplicado no meu ponto de equilíbrio. Então, é bom eu saber onde é o meu ponto de equilíbrio, ok? Então, vamos lá. Vamos pegar, para usar a técnica de linearização, vamos escrever, então, o jacobiano do nosso sistema, né? Pego essa primeira F aqui, deriva ela em relação a S, deriva em relação a I. Pega a segunda F, deriva em relação a S, deriva em relação a I. E agora eu pego essa matriz e avalio ela onde? No equilíbrio, que é em I igual a zero. Aí ela vai ficar como, então, quando I for igual a zero? Ela vai recair nessa aqui, ó. 0 menos beta S, 0, beta S menos Ni. Tá? Esse aqui vai ser a minha jacobiana, ou seja, a minha matriz de coeficientes do meu sistema linear associado. Para essa matriz, o que eu percebo? Eu percebo que os meus autovalores são 0 e beta S menos Ni. Lembrando que beta e Ni são parâmetros positivos. Portanto, qual vai ser o sinal desse meu autovalor, beta S menos Ni? Vai depender do valor de S, né? Então, eu vou olhar aqui, olha, beta S menos Ni. Quando que isso aqui vai ser positivo? Quando S for maior que Ni sobre beta. Então, quando S for maior que Ni sobre beta, o meu autovalor vai ser positivo. E quando o meu S for menor que Ni sobre beta, o meu autovalor vai ser negativo. Lembrando que, se eu estou falando de populações, né? Se eu estou falando de quantidade de indivíduos, essas quantidades, né, de suscetíveis, infectados e recuperados vão ser sempre positivas. Por isso que eu estou limitando aqui em 0, né?
Então, S menor que Ni sobre beta significa S entre 0 e Ni sobre beta. Então, vamos recapitular o que a linearização me contou. Até então, eu sei sobre equilíbrio, eu sei onde está o equilíbrio, eu sei que o eixo S é lugar de equilíbrio do meu sistema, e eu sei que, a depender do valor do S, eu tenho alto valor, um alto valor negativo ou positivo. Vou guardar essas informações aqui e vou aproveitar da outra técnica chamada Nuc Line, antes de desenhar plano de fase. Minha primeira linha está associada à variável S. Quem são as minhas S Nuc Lines? São os lugares geométricos, são os conjuntos de pontos que zeram essa minha F. Tanto I igual a 0 quanto S igual a 0 zeram a minha primeira F. Portanto, os dois eixos I igual a 0 representa o eixo S e S igual a 0, que representa o eixo I. Ambos são S Nuc Line. E vou começar, desde já, a esboçar o meu diagrama. Lembrando que só me interessa o quadrante positivo. Então, vou fazer assim, ó. Quem que são as minhas S Nuc Lines? O eixo S é Nuc Line e o eixo I é Nuc Line. Em cima das minhas Nuc Lines, eu sei que eu tenho vetores, né? Pensando em campo direcional. Em cima das minhas Nuc Lines, eu sei que eu tenho vetores bem definidos. Então, é bom eu tomar um ponto em cima aqui do eixo I e ponto em cima do eixo S. Porém, o eixo S é eixo de equilíbrio. Então, na verdade, todo e qualquer ponto aqui em cima é ponto de equilíbrio. Então, não faz ainda muito sentido eu pensar em campo direcional porque aqui todo mundo é ponto de equilíbrio. Então, eu vou aguardar mais um pouco. Mas aqui em I, eu já vou traçar direção aqui do meu vetor, tá? Já vou estudar direção de estabilidade aqui no eixo I. Olha, vou pegar um pontinho aqui qualquer. O ponto está em cima de uma S Nuc Line, está em amarelo, né? O ponto está aqui em cima de uma S Nuc Line. Ele tem essa componente, a primeira componente nula, x é nulo, só tem componente em y. Então, é um vetor vertical, ou seja, aponta para cima ou aponta para baixo. Se ele está aqui no eixo I, é porque o S é igual a 0. Então, esse termo aqui é nulo. Então, ficou I' é igual a menos Ni I. Alto valor negativo aponta para onde? Para a origem, né? Aponta aqui para esse ponto de equilíbrio na origem. Então, eu já sei qual é a direção, né? Eu sei que o meu eixo I, ele é um eixo, o quê? Estável. As minhas soluções que caírem aqui no eixo I vão tender para onde? Vão tender para a origem. Agora eu vou fazer o estudo da minha próxima linha, da minha linha associada à variável I. Eu quero saber quem é minha I Nuc Line. Quem zera essa função aqui? O I igual a 0. Que é quem? O eixo S. Ora, o eixo S, que era S Nuc Line, é também I Nuc Line. E é também equilíbrio, tá vendo? Esse eixo
acima de tudo, ele é equilíbrio. Então, ele não está me ajudando como nucline, porque ele já era eixo de equilíbrio, então deixa ele quieto. Vamos estudar outra forma de zerar essa função aqui? Ora, ponho em evidência beta S menos ni, que multiplica I igual a zero. Qual é a outra possibilidade? Beta S menos ni igual a zero, ou seja, quando S for igual a ni sobre beta, eu também zero essa F aqui. E o que é S, que é igual a ni sobre beta? É uma reta. Né? Que curva é essa? É uma reta. Uma reta passando por essa coordenada aqui, ni sobre beta. Né? Em algum lugar aqui eu vou ter o valor, ni e beta são parâmetros. Quando eu dividir esses dois parâmetros positivos aqui, eu vou encontrar um valor aqui, ó, tá? Um ni sobre beta. Então, em ni sobre beta, eu tenho uma outra y nucline. Então, vou colorir de verde. O que eu estou fazendo agora? Eu estou desenhando as y nucline. O próprio eixo S também é, mas ele é ponto de equilíbrio. De novo, ele não me ajuda com o campo direcional, mas essa outra aqui, ó, lembram daquela história que quando uma S nucline intercepta uma I nucline, a gente tem ponto de equilíbrio? Ora, o eixo S intercepta com ele mesmo. Ele sendo I nucline com S nucline, por isso que ele é infinitamente ponto de equilíbrio. E a outra Y nucline, a outra verdinha, é essa reta aqui. Então, ela me ajuda com o quê? Ela me ajuda com campo direcional. Serve para quê? Serve para eu pegar um ponto em cima dela. Se eu tenho um ponto em cima de uma I nucline, eu sei que essa F aqui é nula. Componente Y zero, só tem a componente X, é um vetor horizontal. Então, aqui em cima dessa reta vertical, eu vou ter um vetor, o quê? Vetores o quê? Horizontais. Eu não sei se ele aponta para a direita ou para a esquerda. Eu vou olhar aqui. Em cima do eixo, o meu S vale o quê? Ni sobre beta. Então, beta menos beta, que multiplica ni sobre beta, ficou menos ni, ficou assim, ó, S', beta cortou com beta, ficou menos ni I. Ni é um parâmetro positivo, foi uma componente, né? Uma componente que aponta para a esquerda. Então, o que eu tenho? Para que servem as nuclines? Eu sei que em qualquer ponto sobre a minha nucline, o vetor, né, não interessa em que altura, meus vetores vão estar sempre apontando para a esquerda. Nesse eixo aqui, sempre para baixo. Então, nos trechos sobre as nuclines, eu já sei. Agora, falta o quê? Nessas regiões. É bom eu definir nessas regiões aqui, A e B. Vamos tomar um ponto aqui nessa região. Nessa região aqui, eu tenho um S que é maior que ni sobre beta. Eu vou ter um vetor com componente Y para cima. Eu sempre vou ter componente X para a direita, né? Aqui sempre vai ser para a direita. Qualquer que seja o S, e qualquer que seja o I, o beta é um parâmetro positivo, a minha componente em X sempre é para a esquerda. O que acontece é essa minha componente aqui, ó, do meu vetor, a componente em Y, ela é que muda, a depender do valor do S, tá? Quando o S for maior que ni sobre beta, ela aponta para cima. Então, meu vetor vai fazer isso aqui, ó, um vetor que tem componente Y para cima e esquerda em X, ele vai fazer isso aqui, ó. Enquanto que do lado de cá, ele continua tendo componente para a esquerda, mas vai ter componente para baixo. Então, ele vai fazer isso aqui.
Então, moral da história, minhas soluções fazem esse tipo de curva assim, ó. Se a gente tiver uma população inicial com S0 de indivíduos suscetíveis e I0 de indivíduos infectados, o que acontece com a minha população de indivíduos suscetíveis? Ela está indo o tempo inteiro para a esquerda, né? Ela está decrescendo o tempo inteiro, decrescendo monotonicamente. E a minha quantidade de infectados, né? Minha quantidade de I, ela cresce primeiro, tá? Estava aqui. Ela começa crescendo, até que ela encontra um máximo, né? E depois ela começa a diminuir. Até onde? Sempre vai cair aonde? Onde são meus pontos de equilíbrio? Não é no eixo S? Então, ela sempre termina onde? No eixo S. Tá um pouquinho difícil de desenhar aqui, porque a caneta, nesse sentido de lá para cá, é mais difícil de desenhar. Mas ela, então, ó, a minha população dá uma condição inicial para ela, o S sempre cai, ele sempre diminui, ele sempre vai para a esquerda. E o I cresce, tá? E depois diminui. E sempre tende para onde? Para o meu ponto de equilíbrio. Onde está meu ponto de equilíbrio? Em cima do eixo S. Então, o número de infectados sempre termina com 0. Então, esse foi o nosso modelo SIR. Suscetíveis, infectados, recuperados. Uma vez recuperado, o camarada não volta a ficar doente. Por favor, terminem depois lendo as informações do slide e analisando com calma o diagrama de Nucline e o plano de fase traçado pelo autor do livro.